Oi, gente! Meu nome é Rafaela, sou aluna no terceiro ano de mineração e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre processos endógenos e exógenos. Só porque antes da gente entrar nesse assunto, já vai deixando aquele like que todo mundo já sabe que ajuda bastante. Também comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho que também é muito importante. Então, vamos lá falar um pouco mais sobre esses processos. Bom, gente, primeiro de tudo, vamos começar falando sobre a diferença entre processos endógenos e processos exógenos. Processos endógenos são processos que acontecem no interior da Terra. Ou seja, é nesse processo que acontece a formação de magma, onde acontece o metamorfismo, e aí temos 5 fatores principais, sendo eles temperatura, tempo, pressão, composição e a presença e ausência de fluidos. E processos exógenos são os processos que acontecem aqui no exterior da Terra. Então a gente já pode perceber que no processo exógeno, que é aí que acontece a formação das rochas sedimentares. E nesse processo temos 6 fatores principais, sendo eles intemperismo, erosão, transporte, diagênese, soterração e sedimentação, ok? E depois desse resumo dos processos endógenos e exógenos, podemos partir para o resto do vídeo. Vamos falar agora um pouco separadamente sobre processos endógenos. Como eu já falei, processos endógenos é os processos que acontecem no interior da Terra e onde que acontece a formação do magma. E o que é o magma? O magma, nada mais e nada menos, é do que a fusão das rochas total ou parcialmente. Mas como assim parcialmente? Parcialmente porque pode acontecer de alguns minerais se fundirem em temperaturas menores do que outros minerais da mesma rocha costumam se fundindo. Então, às vezes pode acontecer de ser fusão parcial. E ok, já entendi o que é magma, mas por que as rochas se fundem? Bom, as rochas elas se fundem porque a temperatura ela excede o ponto de fusão das rochas e de alguns minerais. Então, por causa da temperatura ser elevada, as rochas costumam se juntar, se fundirem e ficar ali, daquele jeito. Alguns fatores que podem afetar na temperatura da fusão é, por exemplo, quando a temperatura está mais alta, quando a temperatura da fusão é mais alta, aumenta a pressão, então tem muita pressão envolvida ali, e também aumenta a quantidade de málfica. Já quando a temperatura está mais baixa, quando a temperatura da fusão abaixa, aumenta a quantidade de água e também aumenta a quantidade de félsica ali. E tem alguns mecanismos bem específicos que podem promover a fusão. Por exemplo, a descompressão, que é quando ocorre a queda de pressão. Por exemplo, dorsais em limites divergentes. Transferência de calor. Transferência de calor é quando o magma formado pela descompressão se funde na base da litosfera, quando se acende, e aí acontece de formar câmaras magmáticas. E o que é câmaras magmáticas? Nada mais é do que a formação de reservatórios de magma no interior da crosta. Adição de voláteis. A adição de voláteis é quando acontece a diminuição da temperatura da rocha. Isso pode acontecer por intervenção da água ou de outros mecanismos que podem interferir ali no meio. Diferenciação magmática é o resultado de um processo resultante de uma formação de um mesmo magma parental uniforme, em que acontece porque vários cristais cristalizaram em diferentes temperaturas. E essa cristalização é promovida pela cristalização fracionada, que é quando acontece a cristalização de minerais em magma resfriado. Ainda na parte de processos endógenos, vamos falar um pouco sobre o metamorfismo, pelas quais determinadas rochas, no estado sólido, têm sua textura e alguns minerais alterados. As rochas metamórficas podem acontecer de aparecer em qualquer lugar da crosta e do manto terrestre.
E elas também podem ser formadas por qualquer outro tipo de rocha, então pode aparecer várias variações de rochas metamórficas. Como eu já falei lá no início, existem 5 fatores que controlam o metamorfismo, sendo eles tempo, temperatura, pressão, composição e presença e ausência de fluidos. E existem 3 tipos mais comuns de metamorfismo. Existem 3 tipos de metamorfismo. O regional, que ele atinge grandes áreas e quase sempre está acompanhado por deformações e dobramentos. Também temos o de contato, onde seu maior agente é a temperatura e ocorre pela colocação de um corpo magnético, onde ocasiona o aquecimento zonal ao redor da intrusão. E, por último, temos o dinâmico, que a pressão é o principal agente transformador dele e ele acostuma acontecer em planos de falhas ou em zonas de cisalhamento. Existem 3 graus do metamorfismo, sendo eles o alto grau, que é onde acontecem as elevadas temperaturas, as altas temperaturas, o médio, que é as altas e as baixas temperaturas, e o baixo grau, que é onde acontecem as brandas temperaturas, que acontecem as mais baixas temperaturas, e por aí vai. E como eu já falei lá no início, existem 6 processos importantes para a formação das rochas sedimentares, e eu vou falar agora para vocês. Intemperismo. O intemperismo é fragmentação das rochas, e existem 2 tipos de intemperismo, o intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico é quando não acontece a alteração das rochas. As rochas continuam a mesma coisa. Já no químico, acontece de ter alteração nas rochas ou até mesmo delas se dissolverem. E o principal agente do intemperismo químico é a água. Os 2 tipos de intemperismos, eles se ajudam. O intemperismo químico, ele enfraquece as rochas, tornando-as suscetíveis para o intemperismo físico, e já quanto menor for os fragmentos do físico, maior vai ser a área de superfície para o químico agir. E também a água é um importante agente para ambos. A água é muito importante para os 2 tipos de intemperismo. Partindo para outro processo, temos a erosão. A erosão é quando acontece das partículas se moverem, sair de perto da área matriz. Já o transporte, as partículas são movidas até a área de acumulação e o transporte responde à força da gravidade e também o transporte realizado por meio de ventos, água, gelo e entre outros e afins. Sedimentação é o assentamento das partículas e dependendo do jeito que os sedimentos foram transportados, para assim eles formar depósitos distintos. E também a maioria das partículas sempre acabam no oceano e uma pequena parte delas acabam chegando no continente. O soterramento é a acumulação, a compactação e o soterramento dos sedimentos nas bacias sedimentares. E a partir do momento que os sedimentos forem soterrados, eles estarão sujeitos a elevadas temperaturas, pressões e mudanças químicas. E por último temos a diagênese, que nada mais é do que o conjunto de alterações físicas e químicas em que os sedimentos soterrados são liquidificados. E a compactação e a cimentação são alterações promovidas pela diagênese também. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Comenta qualquer coisa por aí. E é isso. Tchau!